Fala pessoal, tudo bem? Mais uma questão aqui de unidades de medida e é de concurso, é da VUNESP e estava na comunidade. Só que 93% das pessoas erraram. Então aqui a prof. Alexandra Maia foca na aula para não errar mais. Olha essa questão, pessoal, da VUNESP, concurso e unidade de medida. O menor país do mundo em extensão é o estado do Vaticano, com uma área de 0,4 quilômetros quadrados. Se o território do Vaticano tivesse a forma de um quadrado, então a medida dos seus lados estariam entre... E aqui as alternativas. Observe o seguinte, a medida foi dada em quilômetro quadrado e as alternativas estão em metros. Por quê? Porque a área de um quadrado, ela é lado ao quadrado, tudo bem? E aí, se as alternativas estão em metro, o lado ao quadrado vai ser, a área está em metros quadrados. Então, eu preciso transformar de quilômetro quadrado para metro quadrado, tudo bem? Eu até fiz um esqueminha aqui para vocês, que é o que eu gravo para não errar mais unidade de medida. Eu gravo o início de cada uma das unidades. Então, sempre vai ser assim, quilo, hecto, deca, a unidade de medida básica, deci, centi, mili. Então, se fosse metro aqui, seria quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro. Decímetro, centímetro, milímetro. Se fosse litro, quilolitro, hectolitro, decalitro, o litro aqui central, decilitro, centilitro, mililitro. Se fosse grama, quilograma, hectograma, decagrama. Então, esses inícios sempre são iguais. Quilo, hecto, deca, deci, centi, mili. Bom, o que vai acontecer? Quando as unidades são de capacidade em litros, de massa, grama, ou de comprimento, que é o metro, a gente, para mudar de uma para outra, a gente precisa multiplicar ou dividir por 10. Eu prefiro preencher cada quadradinho com um algarismo só, tudo bem? Que aí eu vou mudando a vírgula e é o equivalente a multiplicar e dividir por 10. Quando é quadrática, ou seja, é unidade de área, aí eu vou ter, que é o nosso caso aqui, metro quadrado, e aí eu tenho quilômetro quadrado, hectômetro quadrado, decâmetro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado e milímetro quadrado. Aqui eu tenho uma medida quadrática, de área. Então, para eu mudar de uma para outra, eu tenho que multiplicar e dividir por 100, que é o equivalente a colocar 2 algarismos em cada quadradinho e mudar a vírgula, que é o que eu vou fazer. Eu prefiro montar esse esqueminha e colocar 2 algarismos em cada um, que é equivalente a multiplicar e dividir por 100. Se fosse cúbica, medida de volume, aí eu tenho que multiplicar e dividir por 1000, que é o equivalente a colocar 3 algarismos em cada quadradinho. Bom, nesse caso aqui, ó, observe aqui, é 0,4 quilômetros quadrados. Então, a vírgula o zero está no quilômetro. Então, é o equivalente a escrever assim, ó, 0,4 quilômetros quadrados. Eu tenho que passar para metro quadrado, porque, como eu falei com vocês, a área é lado ao quadrado. E como os lados estão em metro, então a área vai ter que ser metro ao quadrado. Então, eu preciso passar de quilômetro quadrado para metro quadrado. Bom, aí eu preencho com 2 algarismos em cada casinha, olha só. E a vírgula, então, vai vir para cá, para metro quadrado. Ou seja, essa área equivale a 400 mil metros quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Tudo bem? É essa área aqui que a gente precisa encontrar os lados. Se a área de um quadrado é 400 mil, qual que é o lado do quadrado? É essa que é a pergunta. Bom, para isso a gente vai tirar a raiz de 400 mil. Raiz de 400 mil. O que a gente vai fazer? A gente vai escrever esse 400 mil como um produto de números para facilitar a nossa vida para tirar a raiz. Então, veja bem. O 400 mil, ele é 4 vezes 100 vezes 100 vezes 10, não é? Olha aqui, ó, 1 com 2, 3 com 2, 5, exatamente o número de zeros que tem aqui. Então, se eu tirar a raiz de 400 mil, é equivalente a tirar a raiz desses números
E a raiz do produto é o produto das raízes. Então, isso aqui fica raiz de 4 vezes a raiz de 100, vezes a raiz de 100, vezes a raiz de 10. Ora, raiz de 4 é 2, raiz de 100 é 10, raiz de 100 é 10, e aqui fica raiz de 10. 2 vezes 10, 20, vezes 10, 200. Então, o lado do quadrado é 200 raiz de 10. Como é que a gente vai fazer essa conta aqui? O raiz de 10, ele é aproximadamente 3,16. Eu estou aproximando com 2 casas decimais, mas pode ser até mais. Então, eu tenho que fazer o produto do 200 pelo 3,16. Então, 3,16 vezes 200, isso vai dar, eu desço os 2 zeros, 2 vezes 6, 12, vai 1, 2 vezes 1, 2 e 1, 3, 2 vezes 3, 6. Como eu tenho 2 casas decimais, eu tenho que andar com a vírgula 2 casas aqui. E isso vai dar aproximadamente 632 metros. Qual que é a alternativa, então? Entre 632 e 633. Por quê? Se eu aproximasse a raiz de 10 com mais casas decimais, esse número provavelmente seria maior. Então, a alternativa correta é a letra D. Olha só, gente, 93% das pessoas erraram. E detalhe, mais de 70% das pessoas que participaram na comunidade assinalaram a alternativa A. Ou seja, elas estavam provavelmente fazendo a transformação de unidades de medidas como se não fosse uma multiplicação e divisão por 100, e sim transformando de forma linear, como se fosse de quilômetro para metro, e não pode. Então, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Vou deixar aqui outros vídeos de unidades de medidas para vocês se divertirem. E aí, participe! Como essa questão estava na comunidade, direto a gente coloca questões lá interessantes e são bons desafios para vocês. Nos vemos no próximo vídeo.